Grego já tem data marcada para chegar aqui no Rio de Janeiro. Rádio Itatiaia confirma a bomba que o GE soltou com relação ao italiano. A gente vai falar muito aí sobre essa questão da venda da Vasco SAF. Nos bastidores já se especula valor de mercado aí para parte do Vasco no tocante à venda. E claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços, sobre a situação inerente a treinador. E claro, hoje tem um jogão entre Vasco da Gama e Cuiabá. Hoje o Vasco finaliza o ano e a gente espera aí que o Vasco finaliza o ano aí com a obrigação de vencer um Cuiabá que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu peço a você encarecidamente para colocar atenção no nosso vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Cuiabá. Ontem o Vasco foi recebido com uma festa gigante na capital mato-grossense. E o seguinte, parecia até que era final de campeonato brasileiro. Hoje, o Vasco precisa dar o retorno para o torcedor dentro de campo. O Vasco precisa tentar alcançar a nona colocação por alguns fatores. Primeiro, para a gente estar na terceira fase da Copa do Brasil. Segundo, a gente simplesmente se classificar em nono, para a gente ter uma premiação de quase 30 milhões de reais. O Vasco, se perder hoje, ele vai ser ultrapassado, certo? Além de não conseguir a vaga, tá? Na terceira fase da Copa do Brasil, a gente vai ter uma premiação reduzida. O time é o mesmo que fez a última partida em São Januário contra o Galo, exceto PH e também Piton, que desfalcam o Vasco da Gama. No lugar dos dois, né, o nosso Puma e Leandrinho. Pessoal, o seguinte, falando aqui sobre reforços e a situação de treinador. É muito prematuro a gente falar sobre esse assunto agora. Por quê? Se a gente tiver investimento já para o mês de janeiro, o Vasco vai muito forte aí no mercado. Perfeito? Se porventura a gente não tiver investimento, a gente vai passar muito sufoco, até porque quem vai montar o time é o Marcelo Santana. A mesma coisa a situação do treinador. Você com investimento, você consegue capitalizar um treinador de mais bagagem, de mais currículo para estar à frente do futebol vascaíno. Pessoal, hoje na parte da manhã, agora, sai uma informação na Rádio Itatiaia confirmando a matéria do GE, que foi desmentida pelo Pedrinho através de nota. E disse à Rádio Itatiaia que, apesar da diretoria não confirmar, Andrea Angelzini, ele estaria na frente das negociações para adquirir a Vasco SAF. Bom, a gente sabe que a imprensa não quer ouvir o Vasco da Gama forte. A própria Globo não tem interesse que o Grego venha comprar o Vasco da Gama,
porque o Vasco vai ficar com uma estrutura muito gigante aqui no Brasil. Então, é o seguinte, tá? O Grego vem ao Brasil para resolver essa situação de uma vez por todas, tá? Está marcado aí entre o dia 19 ao dia 21 para Evangelos Magnati chegar aqui ao Rio de Janeiro, tá? O Magnati chega aqui antes do Natal. Comenta-se aí nos bastidores aí que o Grego tem um certo receio aí de outras negociações que estão em curso estarem mais adiantadas. Inclusive, esse vazamento aí de informação do italiano fez com que o Grego simplesmente ficasse chateado. Ele vem ao Brasil entre o dia 19 ao dia 21. Muitos comentários aí nos bastidores do Vasco que a proposta aí que está se falando é de 686 milhões só pela parte do Vasco da Gama, certo? 686 milhões. E é essa situação. O Vasco ainda não quantificou essa situação, mas já se comenta esse valor aí nos bastidores. O seguinte, o Pedrinho ele vai ter que se explicar se isso for verdade aí. As pessoas gostam muito de endeusar o Pedrinho. A gente vê que, de longe, o Grego é o que possui mais recursos. Se o Vasco perder essa oportunidade de ter Edu Gaspar, certo? Juliano Bertolucci para montar o time. E também, olha quem é que ele contratou ontem para ser o CEO ou a CEO. Ele contratou a dama de ferro do Roma, né? A loba do Roma, para fazer parte do time dele. O Vasco não, se for para vender, o Vasco não pode perder essa oportunidade. Então, a gente já está fazendo uma cobrança aqui para o Pedrinho, publicamente. Eu sei que a imprensa gosta de tumultuar, tá? A imprensa não quer o melhor para o Vasco, certo? Agora, a gente faz uma cobrança pública ao Pedrinho pelo seguinte, para não ter sacanagem. Porque se isso for vendido pro italiano, isso vai ser uma grande sacanagem. Um cara aí que vendeu o Leeds United, né? Um cara aí que deixou a Sampdoria na 12ª colocação na segunda divisão do italiano, não era nem para o Vasco estar negociando com esse cara. Perfeito? Então a gente traz essa situação para vocês. Receio do Grego aí, ele vem ao Brasil para tentar antecipar as coisas. Pode acontecer aí dele adiantar bem essa negociação entre o dia 19 ao dia 21 de dezembro. Ele fazendo isso, o Pedrinho pode dar aí uma carta de preferência para ele, já para a gente ter investimento em janeiro, para a gente ter um time aí forte, de acordo com as tradições do Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Agradeço pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!